Vamos, gente. Conta junto. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo no meu canal. Bom, como muita gente me pergunta como que é o primeiro semestre de medicina em relação às matérias, eu resolvi então gravar esse vídeo para contar um pouquinho para vocês como que funciona, como que foi o meu primeiro semestre, quais matérias eu tive, o que que eu aprendi no primeiro semestre, tá? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Se você gostar desse vídeo, curta esse vídeo. Ó, deixa eu contar um segredo aqui pra vocês. Diz a lenda aí, se você é vestibulando, que se você se inscrever no meu canal e curtir esse vídeo, você vai ser aprovado no vestibular. Então, se eu fosse você, eu não perdi o tempo. Já se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Bom, então para começar, eu preciso explicar um pouquinho para vocês uma coisinha que tem de diferente em relação a EMB das outras faculdades tradicionais. Pelo menos as que eu conheço, a maioria. Geralmente a grade curricular das faculdades, elas são divididas por matérias. Então tem a matéria de anatomia, de fisiologia, de semiologia, enfim. E cada matéria tem um professor. Lá na EMB, apesar que a gente chama de matéria também, a gente não chama de área. Essas matérias, na verdade, elas estão inclusas em 5 áreas. Então, no meu primeiro semestre, eu tive 5 áreas, que foram as áreas de morfologia, homeostase, desenvolvimento humano e social, bases celulares e moleculares da medicina e prática médica. Então, tinham essas 5 áreas. Aí vocês me perguntam, mas você não teve anatomia? Eu tive anatomia, só que a anatomia a gente vê aonde? Morfologia. Assim como bioquímica, a gente vê em bases celulares. Fisiologia, a gente vê em homeostase. Entendeu? Ah, e lembrando que para cada área, ou para cada matéria, que é assim que como a gente não chama de área, a gente chama matéria de morfologia. Para cada matéria, então, a gente tinha, tipo, no mínimo 2 professores ou até mais. Prática médica, se eu não me engano, eram 6 professores. Aí, cada assunto, um professor entra. Logo no primeiro semestre, a gente estudava em período integral, então a gente estudava tanto de manhã quanto à tarde. Porém, no primeiro semestre, a gente tem bastante área verde. O que que são essas áreas verdes? São áreas que a gente não tem aula, porém são dedicadas para a gente estudar. No começo do semestre eu achava assim, nossa, vai dar perfeito para estudar, para colocar tudo em dia, nunca vou atrasar a matéria. Um pouco iludida eu, né? Porque você vai ver que no final do semestre é tanta coisa, é tanto assunto, é tanto conteúdo que você fica caçando tempo onde não tem. Mas sim, essas áreas ajudam. Tipo assim, não significa que é integral que segunda a sexta-feira você vai ter aula todos os períodos, tá? Ah, graças a Deus tem essas áreas verdes. Também tem as aulas práticas, né? Onde a gente vai para o UBS, vai para o hospital. Bom, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês o que que eu vi em cada matéria. Então vamos começar com a área de morfologia, ou a matéria de morfologia. Bom, foi nessa matéria onde a gente teve toda a parte anatômica. A gente viu lá a introdução da anatomia. Nós passamos por todos os sistemas, sistema digestório, sistema digestório, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema esquelético, nós passamos por todos eles de uma maneira bem geral, bem básica, porém um pouco aprofundada, né? Porque tenho certeza que todo mundo aqui, tanto na escola ou no cursinho, já viu esses sistemas, só que aí chega na faculdade e aprofunda cada vez mais. E conforme vai passando o semestre, aí é que a gente aprofunda. Então a gente tinha tanto a parte teórica, que era dentro da sala de aula, quanto a parte prática, que era nos laboratórios. Então, por exemplo, uma das primeiras matérias foi pra gente ver os ossos do corpo humano, os 200 e pouco ossos do corpo humano. E como que funciona essas aulas práticas? A professora, geralmente, ela faz um roteiro. Então, por exemplo, eu tive sistema respiratório. Então, ela faz um roteirinho de todas as estruturas do sistema respiratório, tudo que está envolvido aqui, anatomicamente falando, né? Envolvido no sistema respiratório, você segue e você tem esse roteiro, aí você vai para o laboratório, e daí você tem atlas do corpo humano para você pesquisar, você tem os macromodelos para ver as estruturas. A gente tem uma TV
3D, que é a mesma coisa de estar vendo um corpo humano ali, a gente pode fazer a dissecação por meio dessa TV. Tem o esqueletinho, né? Enfim, tem todo o suporte ali. Tenho que falar aqui pra vocês uma coisinha também, que na minha faculdade, na Embi-Banomia, a gente não tem cadáver. Muita gente que pensa assim, nossa, não tem cadáver. Mas em nenhum momento eu me senti prejudicada por não estar aprendendo em um cadáver. Pelo contrário, igual eu falei pra vocês, a gente tem todo o suporte para aprender anatomia sem ser num cadáver. Então, assim, pelo menos pra mim, eu não saí prejudicada. É claro que tem muita gente que acha que deveria ter, mas enfim, eu tô contando um pouco da minha experiência. Então, basicamente, a matéria de morfo foi exatamente isso, tinha essa parte teórica, essa parte prática, e a gente aprofundou aí, apesar de ser a gente viu o básico, mas um básico aprofundado em todos os sistemas do corpo humano. Aí tinha a parte de homeostase. A parte de homeostase seria a fisiologia, né? O funcionamento do corpo humano. Pra mim foi uma das melhores matérias. Eu não sei se você já me acompanha aqui no canal, mas em um vídeo eu já falei por que eu escolhi medicina. E dos fatores que eu escolhi medicina é porque eu queria muito entender o funcionamento interno do corpo humano, porque eu acho muito perfeito. E é dentro da fisiologia em que você consegue entender como que tudo funciona. Como que você tá respirando aqui o ar e esse ar se transforma em energia para você fazer suas coisas. Enfim, então na matéria de homeostase a gente viu também todos os sistemas do corpo humano, só que vimos o seu funcionamento, como que funciona ele. Então, como que uma célula se comunica com a outra, como que gera um potencial de ação, como que a gente consegue fazer contração muscular, o que que acontece, como que o coração ele consegue bater, entendeu? Todo o funcionamento do corpo humano nessa matéria de homeostase. Aí tinha uma matéria que se chamava Prática Médica 1. Nessa prática médica, como o próprio nome diz, você vai praticar a medicina. Então, a primeira coisa que a gente aprende nessa matéria é a anamnese, que lembra, não sei se você já assistiu meu vídeo falando como que é ir para UBS, para o hospital logo no primeiro semestre sem saber de nada. Esse sem saber de nada, na verdade, a primeira coisa que a gente aprende é essa anamnese. Nada mais é do que uma entrevista que você faz com o paciente para conseguir chegar no diagnóstico certo. Então, vai desde a identificação do paciente até o porquê que ele tá ali, né, que a gente chama de queixa principal. Todas as perguntas aí envolvidas na anamnese, e isso é a primeira coisa que a gente aprende nessa matéria. E é bem legal, porque logo acho que foi na primeira aula, a gente já fez a gente aprendeu um pouquinho, né, da anamnese, o começo, e a gente já fazia com os nossos colegas. Não é uma coisa muito complicada, porém é uma coisa que deve ser praticada, né? Bom, aí nessa matéria foi a matéria onde a gente aprendeu a ferir pressão arterial, ver glicemia, fazer manobra para desengasgo, tanto de adulto quanto de criança, primeiros socorros, RCP. Ela e a Gabi são tão delicadas que se elas pôr a mão inteira, é o mesmo efeito de nossos dois dedos. Chama ajuda. Possível. Faz favor, telefone pra mim. Vamos, gente. Conta junto. 1, 2, 3, 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ventila. Volta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ai, eu tô ansiosa. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Olha o tórax, vê se está expandido. Olha o tórax. Se não expandir, reposiciona e ventila de novo, sem perder tempo. Voltou com pressão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
nessa matéria a gente também tinha tanto a parte teórica quanto a parte prática. O legal, gente, é que, tipo assim, fora da faculdade existem vários projetos que logo no primeiro semestre você pode ir. Então, por exemplo, eu fui em alguns eventos que teve aqui na minha cidade. Sabe aqueles eventos que tem os estudantes ou profissionais da saúde que ficam ali aferindo a pressão arterial da população num parque, por exemplo, vendo a glicemia? Então, todos esses projetinhos, sabe, eu ia. E é importante, né, eu falar aqui, porque daí você aprende na faculdade e você já vai praticar fora. E a prática, né, tem que ser praticada. Não adianta você simplesmente ver e nunca mais fazer. É todo um passo a passo, é toda uma caminhada, né? Tanto que, tipo assim, na primeira aula qualquer aula prática, na primeira aula, assim, você acha que você já sabe de tudo, né? Aí chega a prova, é um caos. Chega pra você e o paciente, sei lá, pra ferir a pressão arterial dele, você já quer colocar o esteto onde não é pra colocar. Então, assim, por isso que deve ser bem praticada. E daí, logo no primeiro semestre, você já pode ir para esses eventos, né? Porque daí tem um contato dos professores, aí os professores pegam e falam, olha, vai ter tal evento, tal. Aí você consegue saber. E tem outra matéria que é desenvolvimento humano e social. Então, é a parte mais humana, a parte da gente conhecer o indivíduo. A gente vê que o contexto que o paciente está inserido influencia na saúde dele. Então, quanto que a família que ali ao redor influencia na saúde dele, quanto a comunidade onde ele está inserido influencia. Nessa matéria a gente fez um trabalho que era de conhecer o território, tanto onde a gente mora, quanto o território onde a UBS abrange ali, né? Isso é importante para a gente saber a realidade que o paciente que vai na UBS está, né? Qual que é essa realidade? A gente viu conceitos de empatia, bem essa parte humana mesmo. E por fim tem a matéria de bases celulares e moleculares da medicina, que é a parte onde a gente vê células, e muito aprofundada a parte de células. Eu lembro que no meu ensino médio, a parte de células, quando eu vi, eu falei, nossa, que linda, tipo, era tão simples, né? Conseguia diferenciar uma célula eucarionte da procarionte, uma tem núcleo, a outra não tem, era só isso. Aí chegou no cursinho, eu já vi que tinha um monte de coisa envolvida, era ribossomo, era lisossomo, era retículo endoplasmático rugoso, aí tinha um liso e tal. Aí chega na faculdade, aí você consegue aprofundar ainda mais. Só que eu achei muito legal essa matéria, porque a gente viu como que, tipo, a doença, ela começa ali a nível celular, sabe? Até ir para um nível sistêmico, né? Muito interessante. É a parte básica mesmo, mas é um básico que a gente tem que saber para poder ir para frente. Nessa matéria, a gente também viu a parte bioquímica, a gente viu todos aquelas questões de glicólise, ciclo de Krebs, que é esse negócio feio aqui que vocês vão ver agora. Mentira, né? Feio não. Vimos, já falei glicose, né? Glicólise, glicogenólise, gliconeogênese, cetólise. Vimos a parte de enzimas, vimos vitaminas, vimos carboidratos, vimos lipídios, vimos proteínas. Foi nessa matéria também que a gente foi no laboratório, mexer no microscópio. Colocar uma fotinha aqui, ó, quando eu raspei minha mucosa da boca, eu coloquei lá no microscópio pra vocês verem. Olha que coisa linda. Então, gente, no primeiro semestre, então, vocês veem que é bem uma parte básica, uma parte, assim, que meio que a gente já conhece os conteúdos. Então, tipo assim, os sistemas do corpo humano, seja cardiovascular, renal, digestório, enfim. Todo mundo já viu isso na escola. Mas aí chega na faculdade, meio que você dá uma aprofundada, mas ainda assim é o básico. Por quê? Porque nos próximos semestres a gente vai ver mais aprofundada. Então a gente teve sistema cardio no primeiro semestre? Tivemos, mas no segundo a gente teve foco só pro sistema cardio. Ao invés de ver tudo de novo, a gente, vamos colocar só sistema cardiovascular aqui, no segundo semestre. Por exemplo, no terceiro, foi a vez de ver o quê? Sistema digestório. E assim por diante, é assim que a gente vai aprofundando cada vez mais.
Então a gente vê as coisas no primeiro semestre, mas é claro que a gente vê a faculdade inteira. Quando você vai na UBS, muitos pacientes eles perguntam muito de medicamentos. No primeiro semestre você não tem nada de medicamentos, você não tem farmacologia. Você vai ter farmacologia no terceiro semestre, que é onde eu tô agora, que graças a Deus já finalizei. E eu, sinceramente, não entendo nada de medicamento, porque eu não sou aquela pessoa que fica tomando remédio pra tudo. Então eu não sei de nada de medicamento. O medicamento que eu sei é antibiótico, que foi o que mais que eu tomei na minha vida. Muito paciente pergunta, né, e você fica tipo... Mesmo você fala que você é estudante, as pessoas acham que você sabe de tudo. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser que eu faça falando sobre o segundo, sobre o terceiro semestre, comenta aqui embaixo. O quarto ainda não posso, por enquanto. Se você quiser saber também em relação aos materiais, será que eu preciso de esteto? Será que eu preciso de esfigmomanômetro logo no primeiro semestre? Quais materiais eu preciso? Então comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo falando um pouco sobre isso, tá bom? Não esquece de curtir esse vídeo se você ainda não curtiu, tá bom? O vídeo de hoje foi este, eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima!